Se lerem estes 13 livros vão passar a ter muita sorte e espero conseguir convencer-vos a lê-los. E, na prática, o que os autores procuram trazer é a ideia que nós somos 100% responsáveis pelo nosso futuro. Trago-vos aquele que eu acho que é o melhor livro de liderança que já li. Os Líderes Comem por Último, do Simon Sinek. Mas o de Bom e Excelente tem que estar no top 5 de livros de gestão, garantidamente. Okay? Porquê é que este livro é fabuloso? Porque ele desconstrói uma ideia pré-concebida. Quando falo em hábitos, gosto de dizer uma coisa importante, que é o hábito do sujeito ou da sujeita XPTO que vocês veem no Instagram, de acordar às 3 da manhã, beber aquele leitinho tirado da cabrita e fazer aquele banho de gelo e depois fazer meditação durante 15 minutos, ler um livro e começar a trabalhar às 6 da manhã, se calhar não serve para ti. O Líder Sem Título é um bom exemplo do que eu vejo na Isabel e no Jorge, mas em muitas outras pessoas, felizmente, e que é o facto de nós não precisarmos de nenhum título para nós termos competências de liderança e fazermos a diferença. Um livro que mudou por completo a minha vida e a minha visão, que é um livro que tem um péssimo título, mas que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Mas neste livro, O Homem em Busca de um Sentido, o Viktor Frankl, no fundo, dá aqui uma, vou usar o termo masterclass, para nós conseguirmos relativizar a nossa vida. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tribo de Líderes, e para hoje decidi trazer aqui uma temática um bocadinho diferente do que tenho trazido e que me parece ser uma temática bastante procurada por quem faz parte da nossa comunidade, bem como por todas as pessoas que têm passado pelas nossas certificações, tanto a de liderança como a de inteligência emocional. E já agora, no geral, eu sinto que todos os líderes e não líderes que andam por aí e querem beber informação e saber mais têm uma sede por livros, e por isso isto foi aqui uma forma útil, acho eu, de vos trazer aqui alguns insights sobre estes livros. Eu resolvi trazer 13 livros porque o 13 está associado ao azar, e o que eu quero tentar provar é que se lerem estes 13 livros vão passar a ter muita sorte, e espero conseguir convencer-vos a lê-los. E entretanto, continuo à espera que alguém patrocine este conteúdo, porque não há ninguém que patrocine aqui o podcast, para eu poder aceder a livros. Portanto, eu tenho que continuar a gastar aqui rios de dinheiro, a alimentar este vício que teima em não querer sair, mas que já agora eu espero que nunca saia. Minha mulher não diz o mesmo, mas pronto. Vamos começar então pelo primeiro livro destes 13 que eu vos vou partilhar, e este livro é o Responsabilização Total, em inglês o Extreme Ownership, que foi escrito pelo Jocko Willink e pelo Leif Babin, e é um livro fabuloso, que já agora está alinhado com o que falamos a semana passada, que é a temática da culpa. E, na prática, o que os autores procuram trazer é a ideia que nós somos 100% responsáveis pelo nosso futuro. Esta é a ideia principal. E que isso não invalida que leiam um livro. Então, eu vou fazer um resumo, mas vocês não basta se fiarem no meu resumo. Devem ler, porque vão ter aqui muitos insights. Mas, para todos os efeitos, no livro nós entendemos que nós somos mesmo 100% responsáveis pelo nosso futuro. No sentido em que as ações que fazemos no presente, elas terão impacto no nosso futuro. É óbvio que depois de ouvirem isto, podem
equacionar, eu até posso ir parar ao extremamente desagradável da Joana, já agora mando-lhe um beijinho, por toda a situação que está a passar, e que a lógica de ir parar lá seria porque é difícil justificar os 100%, eu compreendo isso. Mas a lógica é, todas as ações que nós temos hoje no presente terão uma repercussão no nosso futuro. Portanto, malta, nós, na prática, temos este superpoder e podemos usá-lo da forma que acharmos que faz mais sentido. E eu opto por utilizá-lo de forma positiva, no sentido em que há uma série de coisas que acontecem na minha vida que resultam das ações que eu fiz num presente atrás no tempo, que agora se tornou passado, mas hoje o que eu estou a fazer, eu sei que vai ter impacto no futuro e, portanto, está nas minhas mãos isso. Pronto, esta é a grande ideia principal na responsabilização total, num livro do Jocko Willink e do Leif Babin, e é um livro altamente recomendável. Que só queria acrescentar uma coisa, ainda alinhado com o da semana passada, apesar de nós sermos 100% responsáveis, segundo eles, e eu acredito nisso, pelo nosso futuro, a verdade é que nós não temos culpa das coisas que aconteceram connosco. Eu costumo usar este exemplo, sobretudo na certificação internacional de inteligência emocional, no sentido em que eu observo que a maior parte das pessoas, não sei se é a maior parte, disse algo agora provavelmente errado, mas uma grande parte das pessoas, uma fatia importante, tende a atribuir culpa a si mesmas por coisas que aconteceram na infância e afins. E a verdade é que nós não temos mesmo culpa disso. Ou seja, em boa verdade, eu não tenho culpa de ter nascido no código postal onde nasci. Eu não tenho culpa se os meus pais me fizeram mal. Eu não tenho culpa se aconteceu algo negativo comigo. Não tenho culpa. A única coisa que eu tenho é responsabilidade por mudar a minha percepção sobre isso, ou ultrapassar isso, ou no limite criar uma instância mais útil, como a Lisa Feldman Barrett fala, que eu acho que é interessante. Portanto, aqui, na prática, é este o grande ponto que eu vos queria passar, já misturando aqui uma série de conteúdos. Entretanto, continuando aqui nesta senda de livros que eu acho que são interessantes para líderes, mas não só. Trago-vos aquele que eu acho que é o melhor livro de liderança que já li. Melhor livro de liderança, ok? Porquê é que eu acho que este é o melhor livro de liderança? Os Líderes Comem por Último, do Simon Sinek. Porque ele marca uma mudança de paradigma, eu diria. Portanto, o Simon Sinek é incrível, portanto, ele escreve de uma forma deliciosa e ele dá uma série de exemplos de líderes que são diferentes. Já vão ver que eu depois vou trazer aqui um livro também do Jack Welch, e o Simon Sinek fala sobre o Jack Welch no livro, de uma forma, se calhar, um bocadinho diferente do que podem estar à espera, mas é uma forma mais negativa, pronto, para contextualizar. Já explico porquê. Mas ele fala sobre o porquê de os líderes que ele considera serem os melhores líderes fazem o que fazem. O porquê deles fazerem o que fazem. E ele fala sobre a oxitocina, a dopamina, as endorfinas, a serotonina. Fala sobre nós darmos o nosso melhor pelos outros, nós cumprirmos o contrato social que algumas pessoas conhecidas do público e que são criticadas não cumprem, não é? Portanto, há vários exemplos disso. Portanto, um bom exemplo em Portugal será, para ser fácil de perceber para todos, por exemplo, um político ou um banqueiro não cumprirem as suas promessas e acabarem por desviar fundos, não é? Portanto, não vou entrar em nomes, senão vocês ainda me levam a tribunal, como isto está complicado, mas para todos os efeitos isto é um bom indicador. Portanto, quando nós não cumprimos o contrato social, nós estamos a ser maus líderes. Quando nós não nos preocupamos genuinamente com o outro, nós não estamos a ser os melhores líderes que podemos ser, entre muitas outras coisas que ele aborda. No fundo, ele traz aqui
uma abordagem que mistura vários conceitos, que vão desde a antropologia e biologia, que nós acabamos por seguir, sobretudo na nossa certificação internacional de liderança, misturando mais conteúdos do que para além do Simon Sinek, mas a forma como ele explica é deliciosa e simples, portanto, muito, muito rica e com palavras fáceis de perceber por qualquer pessoa. E até estratégias práticas de liderança. O livro começa a tornar-se, eu diria, mais para o final, um pouco repetitivo, mas Os Líderes Comem por Último é um livro fabuloso que recomendo que toda a gente o leia. E já agora, ainda dentro da temática do Simon Sinek, alinhado com este livro dos Líderes Comem por Último, há um livro muito bom que é O Jogo Infinito, que eu creio que é o terceiro livro dele. Portanto, o primeiro livro é o Primeiro Pergunto Porquê, Start With Why no título original. O segundo é Os Líderes Comem por Último. E este é o terceiro, é O Jogo Infinito. Ele tem outros, pelo menos mais dois, que é o Descubra o Seu Porquê. E um livro para... Parece-me que é para uma faixa etária mais jovem, mas que não estou a lembrar agora do nome. Se lembrarem, coloquem aqui. Mas o Jogo Infinito está relacionado com a mentalidade de longo prazo. O que é que ele aborda no livro, o Simon? Basicamente, os melhores líderes são aqueles que têm um foco no futuro. E ele fala sobre o conflito entre gestores e liderança. Já vou pegar aqui no Jack Welch para passar essa ideia também. Em que alguns gestores focam-se no curto prazo. Focam-se na concorrência. Focam-se em ser os melhores. Mas os melhores líderes focam-se no legado. Já agora até tenho ali um livro atrás que eu não trouxe, mas é de James Kerr. Olha, será o 14º, pá. Será o 14º. Aqui fora do contexto, o legado. Estão a ver? Que acha aqui bem? Tinha aqui mais para vos mostrar, mas só mostrar 13, senão já não é o número do azar, já não tem piada este título. Mas o legado é o quê? É o que nós deixamos. Quando nós já cá não estamos, quando as pessoas já não se vão lembrar de nós, por aí fora. Portanto, o que ele diz é que quando nós nos focamos no longo prazo, quando nós nos focamos que isto é de facto um jogo infinito e não um jogo finito, não existem vencedores. O que existe é impacto, propósito, entrega, legado. E ele enfatiza muito isto neste livro. O conceito é delicioso. Portanto, eu queria não estar a dizer uma barbaridade, malta de matemática, diga-me isso, mas eu acho que isto é um conceito que está relacionado com teoria de jogos e por isso o conceito de jogo infinito faz-me muito sentido. Bem, quando eu penso em liderança, e já agora, portanto, é algo que eu queria mesmo trazer porque eu sinto que o conceito de liderança, como ele é percepcionado pelas pessoas, uma grande parte das pessoas, não todas, como é lógico, é um conceito mais de gestão. Ou seja, o líder é visto como um gestor. Eu vejo isso em vários cursos, em várias comunicações, que, a meu ver, são perigosas, no sentido em que, quando nós vemos a liderança como gestão, então nós temos um paradigma errado na liderança. Com isto, com esta afirmação, vocês podem estar a perguntar, ou seja, mas então, que é um líder não pode ser um gestor e um gestor não pode ser um líder? A resposta certa a essa pergunta é, eu acho que podemos acumular as duas funções, mas temos sempre que ter chapéus diferentes em momentos diferentes. E é por isso que eu trago este livro, do Jack Welch. O Jack Welch foi CEO da General Electric durante muito tempo, é um dos mais aclamados gestores, eu diria, do século XX, e no livro Vencer, o Jack Welch fala sobre resultados, gestão, processos, e ele não enfatiza muito as ferramentas que ele utilizou para alcançar esta vitória, que é o verbo que dá nome a este livro, que é o quarto livro destes 13. Mas a verdade é que, se lerem o Simon Sinek e se conhecerem melhor a história do Jack Welch, perceberão que o conceito ou o modelo
da General Electric, quando o Jack Welch era CEO, é um modelo mais aproximado de jogo finito e não tanto de jogo infinito. Portanto, quais é que são as grandes diferenças entre gestão e liderança, sendo que eu acho que ambas são muito importantes? Aliás, eu acho que ambas necessitam de existir numa organização para que esta atinja algo que eu vou-vos trazer na próxima semana, que é a tríade de sucesso organizacional. Ou seja, como é que nós conseguimos atingir o sucesso organizacional? Eu acho que temos de ter liderança e gestão. Estamos alinhados. O que eu sinto é que a maior parte das pessoas só se foca na gestão e não tanto na liderança. Mas aquilo que nós acreditamos e que procuramos trazer para todas as organizações é as duas coisas, sendo que o paradigma mais difícil de vender e provar é o paradigma da liderança, no sentido em que é mais simples encontrar gestores do que líderes. É mais fácil despertar um gestor incrível do que um líder incrível. E porquê? Porque tem essencialmente a ver com o paradigma, não tem a ver com competências, não tem a ver com características, tem a ver com crenças. E eu sinto que vai ser cada vez mais difícil no que eu observo para o mundo segundo o paradigma atual. Ou seja, eu sinto que vai ser cada vez mais difícil vendermos a narrativa de liderança como o Simon Sinek a aborda, no sentido em que, e como nós abordamos já agora na tribo de líderes, falando no nosso manifesto da liderança, por exemplo, porque vivemos em tempos em que vai ser difícil vender essa narrativa, fruto da conjuntura, fruto da realidade, e porque, em boa verdade, os resultados que advêm de um método de liderar como um gestor também surgem, e muitas vezes surgem mais rápido, no curto prazo. Ou seja, quando eu sou gestor e eu faço gestão de pessoas, que é uma coisa que eu não gosto de dizer, portanto eu prefiro dizer liderar pessoas, quando eu giro pessoas e eu tenho melhores resultados no curto prazo. É curioso. O problema é no médio e longo prazo. O problema é que custo. Dentro da gestão existem várias coisas, estratégia, os processos, que é tudo fundamental, repito, tudo isso tem que existir um modelo de gestão dentro de uma organização para funcionar, mas as pessoas devem ser lideradas. A cultura organizacional deve ter determinadas características e a liderança é um veículo para atingir o máximo potencial das organizações no longo prazo. Médio, já existem melhores resultados, mas no curto prazo o modelo de gestão pura e dura tem melhores resultados que o modelo de liderança pura e dura. Ou seja, um modelo de liderança que não tem a gestão vai ter maus resultados no curto prazo. A longo prazo, os processos vão inevitavelmente acontecer, não tenham dúvidas disso, porque as pessoas são autónomas, porque as pessoas são capazes, portanto, e elas vão criá-los, ok? Portanto, elas vão criar os processos, mas no curto prazo, os resultados vão ser maus. Vai andar tudo ali a patinar. Depois posso-vos falar no modelo na próxima semana, que é o modelo de Tuckman, que é interessante. E em relação à gestão, portanto, se eu só faço gestão, mas eu não tenho liderança como deve ser, eu vou ter bons resultados no curto prazo. E se eu tiver uma alta rotatividade, eu vou ter sempre bons resultados. Porque eu vou penalizar a cultura e vou penalizar as pessoas vão seguir processos e, portanto, o que vai acontecer é que possivelmente eu vou ter mais culturas, vou ter culturas tóxicas, mas tenho culturas de resultado, tenho culturas de fazer acontecer, tenho culturas de gerar lucro, que é o que toda a gente quer, sem dúvida. Mas se o acionista, se o dono da empresa, se as pessoas querem mais resultados, então vendo-vos a minha ideia de que o caminho é ter um modelo de gestão e um modelo de liderança, sendo que a longo prazo um modelo de liderança bem implementado, aliado a um bom modelo de gestão, é aquilo que permite atingir a epifania. Fica essa nota. Em relação à gestão, ainda, mas pensando aqui em equipas também, há um livro fabuloso, que é o livro do Jim Collins, o De Bom a Excelente. Porquê é que este livro é fabuloso? Porque ele desconstrói uma ideia pré-concebida, pelo menos uma ideia que eu tinha e que a maior parte das pessoas que eu conheço que adoram este livro também tinham, que é uma ideia sobre o que é bom e o que é ser excelente.
Só pelo título em si, portanto, de bom a excelente, ele coloca a tónica no na melhoria, no evoluirmos. E ele fala sobre 2 conceitos fabulosos que necessitam de dissecar, que é o hedgehog e a flywheel. Ele fala sobre muita coisa, em boa verdade. Portanto, ele mostra porque é que as empresas boas se transformam em excelentes e porque é que as empresas boas são apenas boas. Estão a ver? Portanto, ele fala sobre vários níveis de liderança, por exemplo, do 1 até ao 5, e depois fala sobre o tal efeito flywheel, que é muito interessante, e sobre uma história, que é a história do hedgehog, do ouriço e da raposa, aqui com uma excelente metáfora, que é de forma muito resumida, portanto, os ouriços sabem que a forma de se protegerem é estarem quietos e estarem em modo defensivo, porque a raposa nunca os vai comer porque vai picá-los. E apesar da raposa poder ser muito mais inteligente, mais forte, etc., o método deles funciona. E portanto ele acaba por trazer isso para a temática organizacional e falar em detalhe sobre esse conceito. E há uma série de insights que ele partilha no Do Bom Excelente que são fabulosos e que nós deveríamos aplicar para atingirmos a excelência organizacional. Eu diria que de todos os 5 livros que eu vos trouxe, o melhor livro de liderança para mim é o Simon Sinek, mas o Do Bom Excelente tem que estar no top 5 de livros de gestão, garantidamente, ok? Porque é mesmo muito bom e tem muitos insights. Quando penso em liderança, há algo que nos vai surgindo em termos de questões, em termos de desafios, e que é uma temática que, por norma, é considerada dentro de uma grande área chamada produtividade. Mas se formos a dissecar isto, a verdade é que existem muitas outras coisas que podem estar associadas à produtividade. Há uma palavra que não é direta, mas que tem alguma ligação, que é procrastinação. Há palavras relacionadas com disciplina, motivação. E dentro disto, eu diria que há 2 excelentes livros, que são o Hábitos Atómicos, do James Clear, e os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen R. Covey. Eles são diferentes, eles são 2 livros escritos de forma diferente, ok? E se quisermos, do ponto de vista mais prático, se vocês tiverem que decidir, eu acho que a primeira coisa que vocês vão fazer é ver o tamanho da capa, não é? No sentido da capa, aliás, do livro, não da capa. E perceber que o Hábitos Atómicos tem menos páginas do que o 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. Eu diria que este inspira este, como é lógico, mas este é mais prático, tem mais insights, tem mais estrutura. Este tem 7 regras principais, que são as tais 7 regras de pessoas altamente eficazes, que também são insights importantes a aplicarmos. Eu diria que ambos são interessantes se vocês querem melhorar os vossos hábitos. Já agora, quando falo em hábitos, gosto de dizer uma coisa importante, que é o hábito do sujeito ou da sujeita XPTO que vocês veem no Instagram, de acordar às 3 da manhã, beber aquele leitinho tirado da cabrita e fazer aquele banho de gelo e depois fazer meditação durante 15 minutos, ler um livro e começar a trabalhar às 6 da manhã, se calhar não serve para ti. Estás a ver? É importante tu entendas o que é que seria um bom hábito para ti. É verdade que se vende muito esta cultura, há muita gente a vender isso. Há um livro do Robin Sharma que eu acho que revoluciona isso, que é o Clube das 5 da manhã. E no meu caso em específico, por exemplo, funciona se eu acordar mais cedo, já agora, portanto eu funciono bem de manhã, faz sentido para mim eu acordar mais cedo, mas ultimamente nem tenho acordado mais cedo, tenho-me deitado mais tarde. Portanto, com a paternidade, eu adaptei-me ao horário. Portanto, mas é importante que tu te conheças e percebas o que é que faz sentido para ti,
para mediante isso, mediante esse autoconhecimento, tu aplicares hábitos, teres disciplina, etc., para atingires o que tu queres atingir. Seja o que for, estás a ver? Portanto, muitas vezes nós tendemos a seguir o que funciona para os outros, mas, opá, isso pode não funcionar. Portanto, é importante perceberes o que é que faz sentido para ti. Para ti pode fazer sentido leres 10 minutos antes de ir dormir, estás a ver? Para outra pessoa, se calhar tem que acordar de manhã porque à noite já está cansada. Pode fazer sentido ir ao ginásio de manhã, hora do almoço, ou à noite, não sei, whatever. Mas o que interessa é perceberes que é importante perceberes o teu modelo. E por norma, apesar de nos livros ter vários métodos e dicas infalíveis para atingir a superioridade moral e financeira, tu deves seguir o que faz mais sentido para ti, ok? Dentro da motivação, e já agora eu não falei disso, mas há uma regra que costuma ser associada à regra dos 21 dias. Há quem diga que são 50 e tal. Também já li a regra dos 60 dias para tornar um hábito aliás, para tornar algo num hábito, portanto, tornar uma coisa que é rotineira num hábito. E no Drive, do Daniel Pink, ele tem um outro livro muito bom que é o Vender é Humano. Ele fala sobre a motivação do ser humano, ou seja, o que é que efetivamente nos motiva. O livro já tem algum tempo, já agora o Daniel Pink está a criar muito conteúdo no LinkedIn, recomendo vivamente lerem-no, verem-no, e dentro do verem-no, para além do LinkedIn, ele tem algo, pelo menos uma TED Talk muito interessante. Eu acho que está mais associado às vendas, mais correlacionado com o vender ao humano, mas no livro do Drive ele fala um bocadinho sobre as nossas motivações e muito interessante. Muito interessante. O Daniel Pink em si escreve também de uma forma simples e eu diria para toda a gente. Dentro dos livros de liderança, já não sei em quantos já falei, 3, 8. Difícil, não estava a contar. Há um nono livro que é o livro daquele que é conhecido como a pessoa que tornou conhecido o conceito de inteligência emocional. Portanto, agora, dizendo de forma mais simples, portanto, este é um livro que se chama Como Ser um Líder. É uma pergunta que se podem fazer ou conhecer pessoas que façam, né? Ele é o autor, o Daniel Goleman, do Inteligência Emocional. E este livro é muito interessante no sentido em que é uma compilação de artigos científicos, se vocês gostarem da vertente da ciência em relação à liderança e não só, de que forma é que nestes artigos científicos ele aborda ou dá resposta à pergunta como ser um líder. Ele fala sobre várias coisas, designadamente inteligência emocional, portanto a importância do QE muito mais até do que o QI, ok? Fala sobre foco. Quando penso em foco, lembro-me de um livro que é o Fluxo, de um nome que eu nunca sei dizer, pá, mas é do Mihaly Csikszentmihalyi ou algo desse género. É um nome muito difícil, eu creio que ele é bielorrusso. E é um livro que fala sobre a temática do foco. Como é que nós entramos em fluxo, que é naquele momento em que vocês não ouvem ninguém, que estão completamente compenetrados e vocês estão mesmo envolvidos naquela tarefa. O Daniel Goleman, neste livro, dá resposta a esta temática, não é? Portanto, de que forma, como é que nós podemos ser líderes e é algo mais científico da coisa. O 10º livro é um livro pequeníssimo que se lê bem rapidamente. É um livro do Robin Sharma que me foi oferecido, e já vou agradecer, por uma pessoa muito importante, não apenas para mim, mas eu diria para o mundo, que é a Isabel Rosado. O Jorge Rosado isto também o ofereceu, mas acho que foi só a Isabel, da Palhaços do Hospital, e envio para os dois um grande abraço e um beijinho, e dizer que este livro é mesmo fabuloso, e já agora, se puderem, façam também um apoio à Palhaços do Hospital, que conseguem levar um sorriso e, mais do que isso, uma lufada de ar fresco a tantas pessoas que estão em contexto hospitalar. O Líder Sem Título é um bom exemplo do que eu vejo na Isabel e no Jorge, mas em muitas outras pessoas, felizmente,
e que é o facto de nós não precisarmos de nenhum título para nós termos competências de liderança e fazermos a diferença. Neste livro, aquilo que o Robin Sharma faz ao seu jeito, não é? Portanto, ele escreve através de uma forma muito, muito interessante. Se já leram algum livro de Robin Sharma, sabem o que é que estou a falar. Ele pega aqui em várias histórias que estão conectadas e que, pá, basicamente torna um livro muito fácil de ler e muito interessante, com várias metáforas e frases interessantes para levarmos para o nosso dia-a-dia e, sobretudo, para mudarmos o nosso paradigma, se fizer sentido. Então, o Líder Sem Título é um livro altamente recomendável, já agora até de todos que aqui estão, por ser pequeno e fácil de leitura, eu diria que é um dos mais fáceis de começar. O 11º livro é um livro que eu diria que é muito procurado, no sentido em que há muita gente que quer influenciar o outro, e portanto o livro tem o título de Influência, é um livro de Robert Cialdini. Já agora o Robert Cialdini tem um outro livro que é o Persuasão, que, como o nome indica, é persuasão antes de acontecer algo. Posso dar uma ideia muito simples sobre isso. Ele tem no livro uma coisa que é um restaurante que tem um número mais alto no nome tem uma probabilidade maior de conseguir aumentar o preço do produto, portanto, do prato, em relação a um restaurante que tem um número mais baixo no nome. Exemplo, ele dá um restaurante, acho que é o 15,97. Então, o restaurante 15 dificilmente será percepcionado como um restaurante caro pelo cliente por o número ser baixo, enquanto que o restaurante 97 terá uma maior probabilidade de cobrar mais caro. Pronto. Ele dá muitos exemplos e no Influência o que ele coloca aqui são, no fundo, décadas de investigação sobre influência. Okay? É um livro fabuloso. Ele tem muita coisa aqui misturada, portanto, ele tem ciência aliada à gestão empresarial, tem ciência aliada à política, por exemplo, tem ciência aliada a contexto militar, enfim. Portanto, há aqui várias temáticas que ele aborda e, no fundo, ele fala sobre a influência dos outros. E estamos a chegar aos últimos 2 livros destes 13 e não deixei para o fim um dos meus livros favoritos, que já agora também é, já lá vou, mas sem dúvida o livro que mudou por completo a minha vida e a minha visão, que é um livro que tem um péssimo título, mas que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. No título original, How to Win Friends and Influence People. Ou seja, como ganhar amigos e influenciar pessoas. Porquê é que este livro mudou a minha vida? E agora até estava a ler aqui atrás, não sei se conseguem ler, mas o Warren Buffett, que é um dos investidores mais conhecidos do mundo, diz o mesmo. Curioso. Que é... O Dale Carnegie fala sobre muitos insights no livro que têm como objetivo, segundo ele, termos mais amigos e influenciarmos pessoas. E a primeira vez que eu ouvi falar sobre o livro, a minha primeira percepção foi, pá, isto é um livro de manipulação, de influência, e achei curioso, apesar de se calhar não tinha grande crença na humanidade nessa altura, achei curioso que fosse um dos livros mais recomendados do mundo. Aliás, um dos livros mais transformadores do mundo, como tinha lido em alguns artigos de blog. Pronto, e quando comprei percebi que ele era mesmo de facto um livro transformador e que não é sobre manipulação. Há aqui um ponto muito importante que é uma linha ténue em que eu falo de forma consistente entre influência e manipulação, porque a linha é ténue, mas é muito diferente. No sentido em que influência é algo que seja bom para ambas as partes ou, no limite, apenas para uma das partes. E essa parte nunca pode ser o influenciador. Tem que ser para a outra parte. Tem que ser para o influenciado ou influenciada. A manipulação é o oposto. Portanto, a manipulação é para eu, o manipulador, sair beneficiado. Esta linha ténue que separa a influência da manipulação é muito importante porque a influência eu vejo-a como algo positivo, a manipulação eu vejo-a como algo muito negativo. Neste momento,
se pegássemos em alguém que estava a mentir a outra pessoa e a beneficiar dessa mentira de forma egoísta, eu diria que estaríamos perante um manipulador. Se estivermos perante alguém que quer o melhor para o outro e tenta de alguma forma exercer influência, mesmo que ele próprio também possa ganhar com isso, então eu veria isso como alguém sendo influenciadora. E eu acredito que a influência seja muito importante para tudo, para relacionamentos amorosos, para contexto empresarial a nível de liderança, que é algo que é uma característica de bons líderes, para definir o nosso futuro, enfim, muitas coisas. E para terminar, esta 13ª, estes 13 livros, ainda houve ali um 14, que foi livros do legado de James Kerr, falar sobre um 13º livro, ele está no final por um motivo, que é O Homem em Busca de um Sentido, e ele está neste ponto porque eu diria que o Viktor E. Frankl teve muito azar na vida, antes de ler o livro. E enquanto o lia, na fase em que li o livro, eu sentia também que ele tinha tido muito azar. E tal como ele, infelizmente ou felizmente, visto que tenho dúvidas sobre o que dizer, acho que há muitas pessoas que têm azar na vida. Mas a verdade é que o Viktor E. Frankl não acha que teve azar. O Viktor E. Frankl conseguiu ver o lado positivo na vida que ele teve. Portanto, o Viktor E. Frankl, só para terem uma ideia, portanto, este é um livro pesadíssimo, então não tem muitas páginas, mas é bastante duro. Retrata a história na primeira pessoa de alguém que viveu durante o Holocausto e ele perdeu tudo, perdeu a família toda e teve que sobreviver num campo de concentração, sendo que ajudou outras pessoas a ressignificar e a ajudá-las no meio de todas as variáveis negativas a ver o mundo de uma forma diferente. E eu trago este livro porque, sobretudo nas organizações, de forma consistente, não sendo a totalidade, mas vendo pessoas que estão neste registro, eu vejo que alguns líderes e pessoas que estão dentro da estrutura tendem a pensar de uma forma negativa, que eu acho que têm todos os motivos e mais alguns para pensarem dessa forma, mas neste livro, O Homem em Busca de um Sentido, o Viktor E. Frankl, no fundo, dá aqui uma, vou usar o termo masterclass, para nós conseguirmos relativizar a nossa vida e aquilo que eu pensei sobre o livro e sobre a minha vida foi: eu não tenho problemas nenhuns, pá. Não tenho zero problemas. Eu achava que tinha imensos problemas, ou alguns. Quando li isto pensei: uau, incrível. Ou seja, de facto, nós tendemos a ver problemas em sítios opá, que não existem, do género. Uma cena simples, visto que eu gosto de educação, tipo, às vezes não, vejo pais a mandarem vir com os filhos por uma coisa de nada, na minha visão, claro, porque se calhar aquilo é importante para eles agora, mas e se tivessem 80 anos e os filhos os vissem uma última vez, eles iam chamar a atenção dos filhos por causa daquilo? Eles iam mandar vir por causa disso? Nós vamos nos chatear com alguém da equipa por causa de uma coisa que se calhar é mínima e é por não nos colocarmos nos sapatos do outro? Estão a perceber? Portanto, isto tudo são insights que eu retirei do Homem em Busca de um Sentido e que procuro aplicar no meu dia a dia, quer na minha autoliderança, quer na liderança do outro. Bem, depois disto estou com vontade de ler mais livros e por isso fica o meu pedido para, se conhecerem pessoas que queiram patrocinar a minha livraria, eu estou disponível e sempre a aceitar esses patrocínios. Se este conteúdo fez sentido para ti, aproveito para te sugerir, se ainda não o fizeste, para subscreveres o canal do YouTube da Tribo de Líderes, para ativar as notificações, portanto aqui o sininho para receber sempre que lançamos um novo vídeo e já agora partilhares com alguém que vejas que possa ter interesse em conhecer estes 13 livros que estão
alinhados com aquilo que é a liderança e a nossa visão de liderança. E se quiseres mais livros, diz-nos aqui nos comentários. E já agora gostava de saber se já tinhas lido algum destes, se algum destes te fez sentido e partilha comigo também outros que vejas que eu possa gostar ou não gostar. Será sempre importante esta partilha e eu acabo por tentar ler sempre livros que vão ao encontro da minha visão do mundo, mas cada vez mais e sobretudo que vão contra a minha visão do mundo, porque só assim eu consigo construí-la da melhor forma. Um abraço e vemo-nos no próximo episódio do podcast Trio de Líderes.